para todos os públicos. Olá, alunos do quinto ano. Estamos de volta para mais uma aula de matemática, onde estamos com esse projeto Escola é Minha Casa, projeto de vida. Na verdade, é um projeto que foi iniciado pela Secretaria Municipal de Educação de Rosário, e nós estamos aqui para fortalecer esse elo de aprendizagem com vocês. A nossa aula de hoje será operações com números naturais. Nós vamos trabalhar essa temática, já trabalhamos duas temáticas anteriores, já trabalhamos grandezas e medidas, também figuras, espaços e formas geométricas, e hoje vamos trabalhar operações com números naturais. Eu queria que você pegasse o caderno, lápis, uma borracha e ficasse bem atento para as atividades que nós iremos passar aqui para vocês. São atividades que podem ajudar vocês a responder a prova Brasil, que chegará para você ainda esse ano, aluno do quinto ano. Então, qual é o nosso tema? Operações com números naturais. E o que você, aluno do quinto ano, precisa saber sobre esse assunto? O que você precisa saber sobre esse assunto? Nós colocamos aqui alguns pontos interessantes que você pode estar aprendendo com esse assunto. Primeiro, calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Resolver o problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. Resolver o problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão. O descritor para o professor regular, ficar atento com essa temática, o descritor 17, o 18, o 19 e o 20. Ok? Então, essa seria, na verdade, os tópicos que você teria que aprender com este assunto. E hoje nós trouxemos algumas questões relacionadas a essa temática, com esses descritores. A nossa primeira atividade, ela seria, na verdade, uma atividade usando a subtração. Suponhamos que caia para você uma questão parecida que nem essa. Na subtração, temos aqui 2.800 menos 1.785. O resto primeiro, para mim saber responder uma atividade como essa, eu tenho que entender os termos da subtração e entender o que é resto. Resto nós vamos entender que é aquilo que sobrou de um quantitativo, de uma quantidade. Nesse caso eu teria 2.800, vou tirar 1.785 e o que sobrar seria o resto, que nós estamos procurando aqui para responder essa atividade. E como é que você iria fazer? Mentalmente é complicado, aluno. Então você pode até fazer mentalmente, mas o mais apropriado, quando cair uma questão que nem essa, seria você pegar um borrão, até mesmo da prova que você vai estar fazendo, e armar a operação desse jeito aqui, que nós colocamos aqui no quadro para vocês, na tela. Você vai colocar o maior número em cima e o menor número embaixo, e colocar o sinal de subtração. Você vai passar uma barra e fazer essa subtração. Fazendo assim, você vai encontrar a resposta com mais facilidade. Mas para isso, você precisa compreender as regras da subtração. Por exemplo, eu não posso jamais subtrair um número menor com um número maior. Sempre tem que ser um número maior com um menor. E nesse caso aqui, observando, você vai ter 0 menos 5. Sempre respondendo da direita para a esquerda.
0 menos 5 eu posso fazer assim? Não. Então o que eu faria? Eu perderia uma unidade para o número de maior valor que está. Então qual seria? O número 8. Então eu perderia uma unidade para o número 8, ficaria 10. Ficaria agora esse 0, ficaria uma dezena. 10 menos 5 ficaria quanto? Ficaria 5. Você colocaria o 5 bem embaixo aqui na sua resposta. E esse outro 0? Eu vou pedir agora uma unidade para ele também? Não. Toda vez que aparecer uma subtração que tiver mais de um 0, você pede unidade apenas para o primeiro 0. O segundo 0 vai ficar como se fosse 9, certo? Todos eles seriam 9. Se tivesse mais de um 0, 4, 5 zeros, todos seriam 9. O primeiro seria 10 e os demais seriam 9. Então, se o segundo é 9, então ficaria 9 menos 8. Mas por que, professor, que ficou 9? Observe, ó, que aqui do 80, você tirou 1, então 80 ficaria 79. Por isso que ficaria 9. Então, 9 menos 8 seria 1. Então, observe que já ficou 5 e 1. O 7, ele vai ser subtraído pelo 8? Não, porque eu tirei uma unidade do número 8. Ficou 7. 7 menos 7 é igual a 0. E 2 menos 1 é igual a 1. Então, qual seria a resposta dessa subtração? Quem respondeu 1015 estaria correto. Então, a forma melhor para você achar a resposta de uma subtração é fazendo a operação dessa forma aqui. Eu posso até fazer mentalmente, se o número for pequeno, ou se você conseguir fazer isso de forma mentalmente com números grandes, mas o apropriado é fazer desta forma. Segundo exemplo, vamos trabalhar agora novamente usando agora não mais a subtração. Vamos fazer agora uma outra operação. Vamos ver se é subtração ou é adição. Como eu devo adivinhar, professor? Não, você precisa ler o enunciado e você vai entender no enunciado o que de fato ele está pedindo. Se é para você subtrair, se é para você adicionar, multiplicar ou dividir. Olha, na primeira etapa de um jogo, Carlos perdeu 160 pontos. Quem perde, ele não está ganhando, não é isso? Então já dá para me entender aqui nesse enunciado a expressão, a palavra perdeu. Já dá para deduzir que é uma conta de menos ou uma subtração. E na segunda rodada ele perdeu 108. Quantos pontos ele perdeu nas duas rodadas? Agora observe bem aqui a pegadinha na questão. Carlos perdeu 160. Seria uma conta de menos. Mas ele perdeu 108. Ele quer saber quantos pontos ele perdeu nas duas rodadas. Como eu não tenho um número, o número que está indicando de onde ele perdeu esses pontos, ele quer apenas saber quanto ele perdeu ao todo. Eu vou fazer uma adição. Eu vou pegar os 160 pontos com 108 e vou armar dessa forma aqui também, colocando o sinal de mais, porque eu vou somar os dois para mim fazer a conta de adição e perceber quanto ele perdeu nas duas rodadas. Se você fizer mentalmente, também pode, mas é arriscado você perder a questão, porque você pode não acertar mentalmente. Mas se você fizer dessa forma aqui, é mais fácil você acertar colocando a adição dessa maneira. Olha só, eu vou colocar um número maior embaixo, menor, não importa a ordem na adição, certo? Os fatores não vão alterar o resultado. Então, nós vamos colocar 0 mais 8 é igual a 8. 6 mais 0 é igual a 6. 1 mais 1 é igual a 2. Viu como ficou fácil?
Então seria quanto? 268. Qual seria a resposta ali na segunda questão? A letra A, B, C ou D? A letra D. Certo? Então essas continhas, quando vem dessa forma, primeiro tem que se entender o enunciado. Se está pedindo uma subtração, uma adição, uma multiplicação ou uma divisão. Para depois eu armar a conta e fazer a continha e achar o resultado. Temos aqui um novo exemplo, né, usando números naturais. No auditório foram arrumadas 15 fileiras, com 14 cadeiras em cada uma. Qual o total de cadeiras nesse auditório? Olha, aqui já dá para perceber que é uma conta de quê? De multiplicação. Se eu tiver 15 fileiras com 14 cadeiras, eu vou ter que fazer uma conta de multiplicação para ser mais fácil. Eu posso até fazer uma adição aqui, mas vai custar muito fazer uma adição, colocando 15 cadeiras em uma fileira, depois mais 15, depois somar tudinho, vai ficar muito longo, né? Você achar essa resposta. Mas você colocando dessa forma que eu coloquei aqui para vocês, armando a continha, ficaria mais fácil. Como é que você faria? Colocaria 15 fileiras vezes 14 cadeiras, né? Colocaria o sinal de multiplicação e faria a conta. Como aqui é uma conta com 2 algarismos, ela tem uma regrazinha básica. Observe bem. Olha, 4 vezes 5 seria quanto? 20. Eu não posso colocar o 20 completo, vou colocar o 0 e levar o 2 para a conta ou a multiplicação seguinte. 4 vezes 1, 4. Aí vem o número 2 que foi do 20, de agora a pouco. 4 mais 2, 6. Ok, já multipliquei o 4. Como é 2 números, 2 algarismos, tem que multiplicar também o número 1. 1 vezes 5 é igual a 5. Observe aqui que eu coloquei o 5 debaixo do quê? Do 6. Por quê? Porque você vai colocar agora, sempre quando você fizer uma multiplicação com 2 algarismos, eu vou colocar aqui numa expressão bem fácil para você. A segunda conta você coloca debaixo da direção dela, bem na direção dela. Ó. O 5 está na mesma direção que o número 1, lá do 14, certo? Então, é a forma mais fácil de você compreender. 1 vezes 5 é igual a 5 e 1 vezes 1 é igual a 1. Aí você faz a barra de fração e faz agora uma adição. Abaixo o 0, porque não tem nenhum para somar com ele. 6 mais 5, 11. Eu coloco o número 1 e levo 1 para o outro. E 1 mais 1, 2. Então, ficaria quanto? 210 cadeiras para ser colocado nesse auditório. E seria a resposta da letra D. Então, fazendo assim, você vai encontrar a resposta mais fácil. Mas para isso, você precisa compreender como fazer uma multiplicação com 2 ou mais algarismos. E para isso, você precisa pedir auxílio para o seu professor, já está lhe acionando com esse tipo de atividade, para que você possa compreender essa multiplicação desta maneira. Ou você poderia fazer também mentalmente, é mais complicado, ou fazer uma adição também, que também é mais complicado, né? Porque você ia perder mais tempo para fazer a questão, enquanto você poderia fazer mais rápido dessa forma. Um próximo exemplo, para nós trabalharmos aqui, nós vamos trabalhar também com nossos temas, nosso sistema monetário brasileiro, vamos trabalhar também com o dinheiro, com o real, só que nós temos aqui um enunciado. Elisa deu, olha só, olha o símbolo do real, 16,50 de gorjeta a 2 funcionários que a atenderam no posto de gasolina e pediu que dividissem igualmente. Quanto cada um recebeu? Olha, observe bem o enunciado. Se ela deu R$16,50, esse é um dos elementos que tem que destacar nesse enunciado. 2 funcionários, também é um outro elemento que tem que destacar. E ela pediu que eles dividissem, olha a palavra dividir ali, ó,
Já dá para entender que essa conta é uma divisão, que ela dividisse de igual modo. Então você teria que fazer uma conta de divisão. Tá? Aqui nós não vamos fazer essa conta para você das duas formas que você teria que aprender. Mas eu creio que o professor, lá das aulas que estão gravando também, ele está fazendo essas atividades com a operação correta, da forma correta. Eu coloquei aqui apenas uma forma de você achar a resposta, com esse símbolo, 2 pontinhos, que significa dividir. Mas também temos a chave, que pode também ser um dos símbolos para a divisão. 16 dividido para 2 seria quanto? Você quer aqui uma ideia bem interessante para fazer rápido? Como é que ficaria? Olha, você sabe que 2 vai ser a metade de qualquer número, né? Então assim, se é dividido para 2, ele quer a metade. Então, para fazer mentalmente, você faria como aqui? Você faria, aqui eu aconselharia fazer mentalmente. Por quê? Porque seria mais rápido. Mas se você não conseguir, faria da forma tradicional, que é armar a continha e fazer a divisão. Qual seria a ideia que eu daria para vocês numa questão como essa? Observe, temos 50 e temos 16. Qual seria a metade de 50? 50 dividido para 2? 25. E qual seria a metade de 16 dividido para 2? A metade de 16? 8. Então ficaria quanto? 8,25. Viu como é fácil? A ideia que eu dei para vocês, você pegaria os 50 primeiro, dividia por 2, ou seja, a metade, meio a meio, e daria 25, 25. E o 16 fazia a mesma coisa, dividia por 2, que daria 16 dividido para 2, meio a meio, 8. Então ficaria, botava a vírgula, 8,25. E eu acharia a resposta muito rápido. Se eu fosse fazer a conta tradicional, eu teria que entender todos os termos da divisão, teria que entender como é que se faz uma divisão, para poder achar a resposta adequada. Então, qual seria a resposta usando esse cálculo mentalmente, como eu usei para vocês aqui, para achar uma resposta de forma rápida? A letra B, que é 8,25, seria o total que cada funcionário que atendeu a Elisa receberia de gorjeta pela delicadeza e pela forma que eles atenderam a ela, e ela deu esse valor para que eles pudessem se repartir entre eles. Então essa forma aqui é uma forma que eu usei mentalmente para vocês, falando de forma mental, usando essa lógica aqui de 50 dividido para 2, 16 dividido para 2. Mas você pode usar outras estratégias que o professor vai estar passando para vocês também responder e achar uma divisão. Na próxima atividade, nós temos aqui um enunciado bem grande, tá? Mas temos que entender esse enunciado. O importante não é você só fazer a leitura. A leitura ela é importante, mas o importante aqui é você fazer a leitura e compreender o que o texto está falando. Olha só, uma papelaria, em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas. Olha só, o primeiro elemento desse enunciado. 2 caixas de 1000 cadernos. Ou seja, 2 caixas, cada caixa com 1000 cadernos. 3 caixas de 100 cadernos. E 2 pacotes de 10 cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? Olha, nesse caso aqui, eu faria uma adição, certo? Era a maneira mais fácil de encontrar a resposta, uma adição. Olha aqui os elementos desse enunciado. 2 caixas de 1000 cadernos. Então, se é 2 caixas, cada um tem 1000, o que eu vou fazer mentalmente aqui, respondendo? 1000 mais 1000, 2000. Ou você pode colocar no seu borrão 1000 e depois colocar embaixo novamente 1000. E somar e achar o quantitativo de 2000. 3 caixas de 100 cadernos. Olha,
Se uma caixa tem 100 cadernos, 3 caixas vai ter quantos? 100 mais 100 mais 100, 300 cadernos. 2 pacotes de 10 cadernos. Se um pacote tem 10 cadernos, 2 pacotes vão ter quanto? 20. Então essa é a lógica para responder de forma mentalmente falando. Mas eu posso pegar aqui, ó, 2 caixas de 1000. 1000 mais 1000. 3 caixas de 100. Mais 100, mais 100, mais 100. 2 pacotes de 10. Mais 10, mais 10. E fazer a soma que eu vou encontrar o valor de quanto? Alguém sabe me dizer aí? 2.320 cadernos a papelaria comprou. A seria a letra A. Muito bem, a letra A. O interessante, aluno do quinto ano, é você compreender o texto e descobrir qual tipo de operação você vai ser usado naquela atividade. Se é uma multiplicação, uma divisão, ou uma adição, uma subtração. Às vezes eu posso usar adição e subtração ao mesmo tempo, tá bom? Então, ficou fácil compreender assim. Treine em casa, pegue outros exemplos parecidos com esse e faça em casa para você mostrar para o pai e para a mãe o seu desempenho nessa atividade. E para finalizar, nós temos aqui a nossa última questão. Ou melhor dizendo, temos mais uma questão aqui para vocês. Ainda não é a última, temos mais uma ainda. Em uma cesta há 21 laranjas e na outra há 13 laranjas. Quantas laranjas devem ser passadas de uma cesta a outra para que as duas fiquem com a mesma quantidade de laranjas? Olha, esse enunciado aqui ele é mais complexo. Por quê? Porque ele não está pedindo aqui para me somar 21 mais 13. Ele não está pedindo para me dividir. O que está pedindo aqui? Eu tenho que entender qual é o tipo de conta que eu vou fazer, né? Então, eu tenho que pegar os elementos dessa atividade. 21 laranja. E o outro elemento importante, 13 laranjas. O que o enunciado está falando? Ele quer saber se eu fosse colocar em quantidades iguais essas laranjas para uma outra cesta, quantos eu colocaria de quantidade igual? Porque 13 é menor que 21. Então o que eu faria? Eu teria que colocar o quê? Passar das laranjas que estão no quantitativo de 21, passar para 13. Então eu iria passar quantas laranjas para ficar igual? Se eu passasse 2 laranjas, vamos aqui olhando aqui o enunciado. Se eu tirasse 2 de 21 e colocasse no 13, mentalmente falando, eu ficaria com 19 laranjas na primeira cesta e ficaria com 15 na segunda cesta. Está igual? 19 e 15 é igual? Não. Se eu pegasse 13 laranjas do 21, eu ficaria com quantas? Ficaria com 18 laranjas lá na primeira cesta e ficaria com 16 laranjas na segunda cesta. Está igual? 18 é igual a 16? Não. E se eu pegasse 5 laranjas, né? Quanto é que eu ficaria? Eu ficaria com 17, ou melhor dizendo, 16 laranjas na primeira cesta e ficaria com 18 na segunda. Então passaria, né? Não ficaria igual. E se eu pegasse 4? Eu ficaria com 17 na primeira e ficaria com 17 na segunda. Então, nesse caso aqui, eu iria fazer uma subtração, 21 menos 13, que daria 4. Depois eu somaria 4 mais 13, 17, e daria o mesmo 17 da primeira cesta. O enunciado é mais complexo um pouco, mas dá para compreender. Basta você fazer 2 ou 3 leituras desse mesmo enunciado para que você possa compreender como responder essa questão. Ele quer saber quantas laranjas devem ser repassadas de uma cesta a outra para que as duas fiquem com a mesma quantidade de laranjas.
Então eu vou ter que passar 4 laranjas da primeira cesta para a segunda cesta, que vai ficar uma com 17 e outra com 17. Ok? Então, nós temos aqui a última questão, né? Para nós respondermos, ainda com essa temática, operações com números naturais. Pedro está ajudando a organizar a biblioteca da escola. Ele deverá repartir igualmente 924 livros em 3 prateleiras. Quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira? Olha só, aqui você vai ter que fazer o quê? Uma divisão, certo? Repartir, essa seria a palavra-chave desse enunciado, seria dividir. Então você faria como para dividir, fazer essa operação? Você iria lá naquele exemplo que nós falamos para vocês, tá entendendo? Como? Vocês iriam dividir, armando a continha, colocando a chave, e você ia dividir cada número por seu número. Essa aula você já deve ter tido com o professor, né, que está passando essa aula para vocês também na TV. E como vocês já aprenderam, vocês vão fazer essa divisão. Daria quanto, né? Quem responderia para mim essa divisão? Quanto é que ficaria? 9 dividido para 3. O primeiro número ficaria quanto? 3. 9 dividido para 3 ficaria 3. 3 vezes 3, 9. Eliminaria o 9, 0. Baixaria o 2. 2 é menor do que 3. Então eu baixaria mais o 3 da continha e colocaria um 0 lá. E ficaria quanto? 24 dividido para 3. Que daria quanto? 8. 8 vezes 3 é 24. Então nesse caso, ficaria quanto? 208, 307, 408, 308. Professor, a conta de divisão é muito difícil, eu ainda não consegui aprender. Então, eu vou te dar aqui uma ajuda. O que tu vai fazer? Sabe multiplicação? Sei. Então, você quer uma ajuda? Né? Olha só, o que você faria para achar a resposta? Você pegaria o 3. Eu não sei fazer da divisão. Então, você pegaria o 3 e multiplicaria primeiro com todos aqueles números lá das questões. A, B, C e D. Um exemplo. Ó. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 0 é 0, com 2, 20, boto 2, 3 vezes 3, 9. Passaria, não seria a letra A. 3 vezes 7, 21, boto 1, vai 2, 3 vezes 0 é 0, com 2, 2, 3 vezes 3, 9. Passaria também, ou melhor dizendo, não dava para chegar a 24. 3 vezes 408, ia ser passaria também. E 3 vezes 8, da letra B, daria quanto? 24 vai 2. 3 vezes 0 é 0 e 2, 2. 3 vezes 2, 6. 6. Com 2, daria quanto? Quem sabe? 3 vezes 8 é quanto? 24 vai 2. 3 vezes 0 é 0 com 2 a 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. Então não seria. Então qual seria, professor? É 208, 308. Ou é 307, 408. Olha, se você fizer a multiplicação correta, você vai achar rapidinho. Ó. Se eu colocar 3 vezes 7 da letra C, daria 21. Então já não seria a resposta, porque o último número aqui é 4. Se eu colocasse 3 vezes 8 na letra D, seria 4 ali, 24. Mas se lá no final, 3 vezes 4, 12, ia passar, ia ser mais de mil livros, entendeu? Então já não seria. Se eu colocar 3 vezes 8 na letra A, 24, 3 vezes 3, 9, olha, então eu encontraria rapidinho, sem fazer aquela divisão básica que você sabe fazer. Então seria a letra A, 308 livros. Por quê? 3 vezes 8 é 24, 3 vezes 3, 9. O zero você... ele vai ficar ali neutro, você não vai conseguir
você não vai usar ele, se usar vai dar o mesmo resultado. Então seria a letra A, é 308 livros. Essa é uma maneira correta de você também achar uma divisão. Você pega o valor que vai ser dividido pelos resultados que eles estão mostrando para você. Aí você acharia uma resposta também de forma fácil. Tá? Então, para finalizar, qual seria o nosso gabarito da nossa prova, da nossa atividade? A primeira questão, quem lembra, foi a letra D. Muito bem. A segunda questão também foi a letra D. A terceira questão, alguém lembra? Foi a letra D também. A quarta questão foi a letra B. A quinta questão, a letra A. A sexta, a letra C. E a sétima, a letra A. Tá certo? Então, essa seria o nosso gabarito, né? E você acertaria respondendo nessa sequência aí essa atividade. Só lembrando que só pode se marcar uma bolinha de cada gabarito, cada questão. Número 1, A, B, C, D, só uma questão estaria correta. Certo? Se marcar duas questões no mesmo número, vai estar eliminada essa questão. Então não faça isso, aluno do quinto ano. Então essa é a nossa aula, operações com números naturais. Que você possa aprender mais sobre esse assunto. Peça para o seu professor para que ele possa te auxiliar em casa também, com as aulas no livro. E também peça ajuda para o pai e para a mãe, para que você possa estar realizando essas atividades frequentemente, para que você venha fazer uma boa prova no dia que vier para a sua escola. Que Deus possa abençoar você e sua família, e até a próxima aula.